gente cresce ouvindo sobre o amor de mãe, mas o que ninguém conta é o que ela sente quando ela se torna mãe. O que ela perde, o que ela ganha. E hoje o nosso episódio do Casulo ao Voo é muito especial. Nós vamos ter mães contando as suas vivências, as suas experiências, que no final sempre se conectam uma com a outra. Meu nome é Maria Júlia, eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho 26 anos e eu fui mãe aos 21. Meu nome é Andréa, eu tenho 41 anos. Eu fui mãe aos 19 anos e aos 37 anos. Sou mãe da Vitória, de 21, e da Clara, de 3 anos. Eu sou a Juliane Oliveira, fui mãe aos 20 anos. Eu tenho 42 anos. Eu tenho 3 filhos de 21, 16 e 4 anos. Meu nome é Vanusa, tenho 48 anos, fui mãe aos 17 anos e sou mãe da Camila, que tem 30 anos. Meu nome é Maria, eu tenho 53 anos, fui mãe aos 26 anos, tenho uma filha de 25, um filho de 21. A minha filha se chama Anne e o meu filho João Vinícius. Meninas, eu queria agradecer a oportunidade de vocês. Eu sei que é um grande desafio vir aqui falar, contar uma história e principalmente nesse assunto tão delicado que é a maternidade. Mas é uma honra ter vocês aqui comigo e cada uma de vocês carrega uma história muito linda, onde eu me identifico muito, onde cada uma de vocês aqui me traz uma referência para quando eu for gerar. Então, vocês são muito especiais e é um grande prazer e uma honra ter vocês aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Prazer, Para mim também é um prazer desafio nosso. mesmo, né? Mas eu te agradeço muito. Quando a gente fala de maternidade, a gente sempre fala de como o amor entre você e seu filho. Mas hoje eu gostaria de saber de vocês o que vocês sentiram como mulher quando vocês descobriram que estavam grávidas. No exato momento que você descobriu, deu positivo, estou grávida. Qual foi o sentimento que você teve como mulher? Bom, eu fui mãe com 19 anos, né, da minha filha mais velha, e tem uma coisa em comum. Eu tinha 37 na minha segunda gestação, mas eu senti medo, né, nas duas. Primeiro, por ser muito nova e você era uma coisa, uma surpresa, uma coisa boa, mas você não tem noção do que vem por aí. E na segunda vez eu já tinha noção, então eu tive medo mais ainda da responsabilidade e de tudo que eu sabia que passaria novamente. Mas é uma mistura, um misto de emoções que só quem é mãe consegue falar e identificar, porque você tem medo, você tem insegurança, você tem gratidão e você já tem amor, tudo ao mesmo tempo. Por isso que grávida fica maluca, né? Porque você tá sentindo tudo isso junto, com a maior responsabilidade do mundo, que é gerar um outro ser. É isso. Eu senti uma sensação de desespero. Eu queria muito ser mãe, sempre quis ser mãe, não lembro qual foi o primeiro momento em que eu pensei, acho que agora eu quero, mas a partir do momento em que eu vi o positivo, ainda descobri no dia 1º de abril, então para todo mundo que eu contava era como se fosse uma brincadeira, e eu senti uma sensação de que, eu falei, meu Deus, agora eu tô ferrada, assim, agora eu vou ficar maluca, eu vou deixar meus pais malucos. E eu tive um medo, assim, eu senti uma sensação de... Primeiro que a gestação é muito solitária, né? A gente sente tudo e tudo ainda é muito interno mesmo da gente. Então eu senti como se eu não conseguisse que ninguém sentisse aquilo da mesma forma. Eu falava, nossa, eu tô muito cansada e passando mal. E as pessoas falavam, caramba, mas é tudo muito recente, né? E é uma sensação de... Eu, de primeiro, senti solidão e um desespero. Um desespero total. Eu descobri meu primeiro positivo, pra mim foi a maior felicidade, porque era uma coisa que eu sempre quis constituir uma família, mas depois meus outros 2 positivos foi totalmente um susto, principalmente o último, porque era um relacionamento que eu tava casada, mas era bem recente, e quando veio positivo foi o maior susto. E como foi falado, a maternidade é só da mãe, né? Então foi desafiador, mas hoje eu agradeço que eu não consigo nem me lembrar o que eu era antes de ser mãe.
Bom, para mim, como todas as mães falaram, eu tive muito medo. Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos. Até nos primeiros meses eu não acreditava, eu achava que eu não estava grávida. Eu tinha perdido minha mãe recentemente, estava me sentindo muito sozinha. Meu pai naquela época era meio... Tava namorando, tal, eu me sentia muito sozinha. Mas tanto é que eu fui falar depois de 4 meses de gravidez. Foi uma gravidez difícil, mas valeu a pena. Faria tudo de novo. Quando eu descobri que estava grávida, foi a maior alegria da minha vida, mesmo distante da minha família, mas foi um presente de Deus, porque para mim a maternidade foi a coisa mais linda que Deus me permitiu. E eu fiquei muito feliz, meu marido também. Meninas, eu queria saber agora de vocês, depois de toda essa emoção, quando realmente caiu a ficha? Estou grávida, estou gerando, tenho uma vida dentro de mim. Assim, qual foi esse momento, assim? Então, na verdade, nos primeiros meses nem parecia que eu estava grávida, né? Não tive enjoo, não tive nada. E depois acho que caiu a ficha, a hora que começou a mexer, né? É um sentimento, tem alguém aqui, né? Então daí já começam as emoções, né? Você começa a ficar preocupada, como eu era muito jovem, né? Então é uma sensação maravilhosa, né? Tipo assim, você tá gerando um ser, né, dentro de você, até você ter o neném, nascer, você não pensa tanto, acho que eu era muito jovem, não pensava tanto na responsabilidade, nossa, da educação, em tudo isso, né, enquanto tá dentro da gente, né. Depois que nasce é outro sentimento, é outra sensação, né. Então, para mim foi isso. Uhum. Sobre cair a ficha, quando você está realmente grávida, é um processo, como a Vanusa falou. Você vai sentindo o bebê crescendo, se mexendo, você vai tomando consciência, seu corpo vai mudando. E isso é uma coisa que tem impactos na vida da mulher. Eu engordei 30 quilos, né, na minha primeira gestação. E eu era modelo, então eu não me alimentava, né, direito. E quando eu engravidei, eu comecei a me alimentar. Então, toda essa transformação e mudança de consciência, você passa nesse processo, por isso que eu acho que é longo, porque Deus é perfeito, então você tem 9 meses para você ir maturando isso, mas eu me lembro que eu tive uma virada de chave, quando, no parto, né, a Vitória nasceu, e daí ela nasceu à noite, e aí ela dormiu uma noite inteira, e eu falei, nossa, essa criança vai dormir de noite? E só que não, foi só a primeira noite. E daí de manhã a enfermeira veio, falou: "Mãe, você já deu banho na sua nenê? Você já trocou sua nenê? Você já deu mamar hoje?" Eu falei: meu Deus, eu tenho que dar mamar, eu tenho que trocar, eu tenho que cuidar, eu tenho que manter o ser humano vivo. Então essa foi a primeira, né, caída de chave, de ficha, que eu era mãe, né, naquele momento. E isso vai acontecendo na vida, aos poucos, quando você vai tomando consciência de educar alguém, de quanto você se abdica. E isso é um processo, e até hoje eu vivo isso com a Clara e com a Vitória, que vai fazer 22 anos, e eu continuo. Você vai aprendendo sendo mãe, você vai se transformando com que eles vão crescendo. Você também vai crescendo junto, e a gente aprende a ser mãe todos os dias. Muito bom. Caiu a ficha, né? Maria, e como que foi pra você descobrir que estava grávida, até passar pelos 9 meses, estando longe de qualquer pessoa da sua família? Porque você veio de outro estado, né? Casou, veio pra Avaré, de outro estado. Sua mãe estava 1000 quilômetros de distância e não era possível vir te socorrer numa necessidade. Como foi para você lidar com esse sentimento e gestando? Pode ir pra ela. Então, ser mãe distante da minha família, no começo eu senti medo, assim, bastante medo, mas depois eu me acostumei, curti bastante a minha gravidez, né, com meu marido, graças a Deus ele sempre foi muito presente. E a ausência da minha família era sempre, né, mas a cada dia Deus me fortaleceu muito, é muito mesmo. Graças a Deus eu, assim, tirei de letra mesmo, descobri que eu fui capaz, eu fui forte e superei tudo.
Pelos filhos a gente é capaz de tudo, né? A Loura respondeu, né, do desafio que foi a gestação e a maternidade longe da família, especialmente da mãe, né, a 1.000 quilômetros de distância. E ela respondeu que foi tranquilo, né, apesar dos desafios comuns, foi tranquilo porque ela tinha o apoio do marido. E eu penso da importância do apoio, né, a importância do apoio de alguém que te dê um suporte, um apoio nesse processo. Mas a mãe é especial nesse período, porque todo mundo chega para ver a criança, né? Ver a criança, dando um olhar para a criança, que é natural. Quem chega e vai olhar a mãe, né? É a mãe da mãe. É esse cuidado que a mãe da mãe oferece como mãe. Ninguém mais consegue fazer isso. Claro que pode ter exceção, mas é difícil, né? E quando isso é substituído? Quem pode substituir esse apoio? Quando você tem um apoio de um marido, ou de uma amiga, ou de um familiar, que seja saudável e seja de fato um apoio, né? Então, eu ouvi vocês falando, qual foi a primeira emoção que você sentiu? E medo é uma emoção que toda mãe sente, mas que ele é suprimido, diminuído quando a mãe sente de fato um apoio saudável, né? E não é toda mãe que tem esse apoio. Não precisa ser da mãe, né? O marido ou desses relacionamentos, mas que sejam apoios saudáveis, de afeto. E aí fica mais leve. Realmente, não é sempre que a gente tem esse apoio, né? E é muito difícil a gente também saber identificar, porque eu acho que quando você não, no caso, né, não tinha sua mãe, a Maria Júlia também não tinha, então eu acho que também gera uma dificuldade de pedir esse apoio, né? De não estou atrapalhando, até que ponto eu posso. Mas a maternidade, ela é diferente, pontuada, que você falou, senti muito medo. A minha mãe também senti muito medo. Porque não tinha figura paterna, né? Não tinha o homem ali realmente presente, estou com você para dar segurança. Então, por isso, o medo, né? Acho que essa parte por mais que você tenha uma rede de apoio, mas você quer o apoio do pai dos seus filhos, né? Você quer aquela figura, e é uma grande dificuldade que hoje as mulheres encontram, né? E até isso, Maria Júlia, eu queria perguntar para você como que foi para você gestar, né? Você descobriu a sua gravidez, tudo, com 3 meses de gravidez, e aí você teve o falecimento da sua mãe. Como que foi para você, nova, muito jovem, sua mãe sempre foi seu pilar, você conseguir gestar sem a presença dela? Como que foi vivendo um luto e vivendo a fase mais importante da sua vida como mulher? Eu acho que de tudo que eu planejei pra minha vida, isso foi com certeza uma coisa que a morte vem dessa forma, né? Eu acho que a sensação de ter perdido ela de forma tão brutal, né? Fez com que eu me sentisse anestesiada por um tempo. Então eu fui sentir a dor da morte da minha mãe no meu pós-parto, no meu puerpério, que foi o momento assim que eu percebi o quanto eu precisava. Porque aí não tinha a mãe da mãe, entendeu? Todos os olhares eram da Cecília, tudo era pra Cecília. E eu lembro da sensação de esperar que alguém fizesse algo por mim que fosse além. Algo como ter carinho, ter um cuidado, que fosse algo que eu sentisse que tinha alguém ali por mim. E eu lembro que às vezes eu ligava pra minha avó e que eu falava: vó, eu queria alguém pra fazer comida pra mim. E minha avó, deficiente visual, acamada, falava: filha, eu também não consigo fazer mais, entendeu? Então, passar pela gestar durante uma pandemia foi um momento muito difícil. Eu ainda mãe solo, foi mais difícil ainda. E filha única, então todo o problema, todo o pós
um falecimento que fica pra todo mundo meio que divide, né? Quando alguém Quando falece, tem mais a pra gente... ser compartilhado, né? Isso, a gente consegue dividir as funções, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo. E naquele momento era só eu e meu pai. E daí meu pai olhou pra minha cara e ele falou, eu não tenho o que te falar. O que a gente faz agora, entendeu? Ele tava procurando um apoio em você e Isso. você queria apoio de alguém. É. E daí eu decidi que naquele momento não era sobre como eu ia lidar com a morte da minha mãe. Aquele momento eu só precisava continuar independente do que acontecesse e levar minha gravidez pra frente, porque naquele momento eu entendi o propósito de Deus, porque no momento em que eu vi meu positivo, eu falei, Deus, agora que eu tava solteira, agora que eu não queria mais a gestação, agora eu tô grávida. E eu lembro da sensação do desespero e depois, no momento em que eu saí do velório da minha mãe, eu falei, foi por isso. Ele sabia que eu precisava desse alicerce e eu não faria, e eu falo isso todos os dias, eu não continuaria se não fosse pela minha filha. Sem dúvidas nenhuma. Foi um resgate. Deus me colocou a única coisa que eu não poderia abrir mão, que era minha filha. E se não fosse por ela, eu não estaria aqui com certeza, nem o meu pai. Nem meu pai. Então a gente, depois do enterro da minha mãe, a gente se olhou e falou assim, por ela, pelo bebê. Vamos continuar pelo bebê. E você acha que você foi julgada pelo posicionamento de conseguir guardar o sentimento do luto e vou viver pelas pessoas que estão ao redor? Porque a gente lida com a expectativa que os outros colocam na gente, né? Às vezes as pessoas esperavam um posicionamento diferente, uma atitude diferente sua, e eu pude conviver um pouco com você na sua gestação, e você foi realmente uma mulher muito forte, decidida, que tomava decisões assim, não, vamos fazer isso agora é isso. E porque você engoliu o seu sofrimento e foi resolver o que precisaria e foi fazer o que precisava. Mas isso você acha que frustrou alguns familiares? Criou uma expectativa de um posicionamento que eles esperavam de você e você não tinha como dar naquele momento, porque você estava lidando com o que você tinha naquele momento. Você sentiu um julgamento, uma crítica, assim? Total. Eu percebi as pessoas, e até no domingo, minha mãe faleceu na sexta, e no domingo eu pensando em tudo que eu tinha pra resolver, e meu pai só falava assim, eu não quero mexer com as coisas da sua mãe, eu não quero mexer com nada que era dela. E daí eu falei, não, eu mexo, não tem problema, eu mexo com guarda-roupa, eu mexo com as contas, eu mexo com tudo, não tem problema. E daí meu pai olhou e falou assim, você não tá sentindo nada? Aí eu lembro que eu fiquei por alguns segundos assim, eu falei, pai, eu não posso sentir nada agora, porque meu pai, ele decidiu não lidar. Ele já tinha lidado com momentos tão difíceis na vida dele, ele perdeu uma filha, que tinha 11 anos, ele perdeu o filho com a minha mãe, que faleceu, minha mãe tava com acho que 8 meses de gravidez. Então, assim, naquele momento ele só decidiu não lidar com o luto da minha mãe. Então, ele ficou uma semana deitado na cama, entendeu? E eu não tinha a opção de ficar uma semana deitada na cama. Na segunda-feira, depois do enterro da minha mãe, eu tinha ultrassom. E daí eu ia fazer o quê? Eu ia falar, não quero ir no ultrassom. Eu não tinha essa opção, porque o bebê que tava dentro de mim não tinha Precisava de você. Então, eu lembro até da minha avó ligar pra mim e falar pra mim, tipo, Má, como assim você tá fazendo suas coisas e vivendo sua vida? E as minhas tias às vezes falavam, nossa, tá postando foto no Instagram? Como assim? Sua mãe acabou de morrer. Eu falava, gente, eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu fiquei de mãos atadas, eu não tinha ninguém ali naquele momento que talvez sentisse, porque às vezes as pessoas falam, eu sei o que você tá sentindo. Não sabe. Naquele momento ninguém entenderia o que eu tava sentindo, a sensação do eco total. O luto já é uma dor, assim, um buraco, mas naquele momento era pior. Era pior porque eu queria uma mulher que eu olhasse, eu falasse. Às vezes eu queria perguntar pra minha mãe, como eu era quando eu era criança? Como que eu fui uma criança? Como eu era quando eu tinha 3 anos? Como eu me comportava. E eu não tenho, né? Não tive isso de ninguém. Então ficou um ponto final bruto, assim. Sem eu saber muito da minha história, porque quando eu tinha 21 anos, eu vivi pouquíssimo com a minha mãe, né? Foram só 21 anos. Então, eu fui julgada por tudo.
pela minha força, eu fui julgada dos momentos em que eu não queria fazer nada porque eu tava sentindo muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, e quando a gente perde a nossa mãe, é mais uma culpa que vem com a gente, que fica em cima da gente. Vamos lá. Até eu fiquei... Eu acho que ser mãe é isso, ser mulher é isso, né? Eu acho que vocês estavam falando sobre o apoio do pai, o apoio de mãe. Agora eu que vou chorar. Eu acho que isso, se os pais soubessem a importância que é de estar presente na vida da gente, é um trauma pro resto da vida. Eu acredito assim. É como diz a Maria Júlia, é só você que sente. Eu tenho os traumas até hoje que eu não falo para ninguém e que é guardado comigo. A gente ser mãe, a gente passa por cima desses traumas para você passar outras coisas para os filhos, que você tem que criar uma força que você não sabe de onde. E é muito importante isso, sabe? Às vezes você tem os traumas que ficam dentro da gente, acaba... Uma hora ele chega, né? Você... Como eu vivo sozinha, então só eu sei os traumas que eu tenho. Só que você não quer mostrar para os outros. Você quer mostrar que você é forte, que você pode, que você consegue. Mas Deus nos dá força todos os dias. Essa força que a Laura falou, ai, Deus me deu força. Essa força, Deus mostra todos os dias pra gente. Todos os dias. E ser mãe é isso, você guardar aquele trauma e fingir que tá tudo bem. Isso é ser mãe. Às vezes eu até chego na casa da Camila e eu falo, nossa, eu chego aqui, eu quero falar. Porque eu vivo sozinha. Então, no momento que eu tenho alguém para conversar, eu quero falar, mas fala, para, eu não posso ser assim. Mas são traumas que é lá de trás, que a gente nem percebe e que fica guardado dentro da gente. Então, a gente tem que pensar muito bem, né? Quando a gente tem a oportunidade de planejar uma gravidez, né? A gente deveria, né, pensar bem, porque são traumas que machucam, que dói. Só que a gente deixa guardado, né? Você tá dando o seu máximo e às vezes para a sociedade o seu máximo não é o suficiente, né? Mas que você tá tentando. E aí esse trouxe um olhar diferente para a mãe de vocês? Sem dúvida. Sendo mãe, que a gente vai aprendendo a ser mãe e a gente vai entendendo a nossa mãe. E isso não é um processo rápido. Né? Eu penso que hoje eu compreendo muito mais a minha mãe com a minha idade, porque isso também é um processo de maturidade. Você não vai ter essa crítica e esse olhar com 17 anos, com 20 anos, porque você não viveu nem o suficiente para isso e também biologicamente você não está preparado para isso. Mas hoje, com 41 anos, também me vejo aprendendo e entendendo a minha mãe. Tem coisa que eu vivi agora, eu falo, nossa, por isso, mãe, meu Deus, parabéns para você. E por quê? E a gente vai entendendo também que por mais que não tenha sido, talvez não foi legal, mas foi o melhor que ela conseguiu fazer naquele momento. Foi o melhor que aquela mãe conseguiu entregar. Né? E o que a gente precisa é fazer sem pensar no que o outro vai achar. Não tem problema o que o outro vai achar. É a minha vida, as minhas escolhas, o meu processo e o que eu consigo entregar. Né? E com certeza a gente vai entendendo a mãe muito mais, valorizando e agradecendo, não importa que foi o que ela conseguiu fazer naquele momento. Eu visualizo muito isso com a minha mãe e principalmente sobre a quebra do padrão. A minha mãe foi uma mãe ela foi criada com muita violência, né? A minha avó ela foi casada com um marido violento e ela era violenta com os filhos. E eu cresci numa casa em que eu nunca tomei um tapa. Então hoje eu olho para trás, eu tenho mais acesso à família nua e cru. Então assim, eu entendo todos os defeitos que minha mãe foi criada e eu olho o cuidado que ela e meu pai tiveram comigo.
E daí eu olho e falo, caramba, como a quebra de padrão, como que funcionou na cabeça dela que tinha muito menos acesso a estudos e a isso e aquilo, e ainda assim ela foi e deu as caras e quebrou o padrão da agressão e quebrou o padrão de julgamento mesmo. Minha mãe sempre falou pra mim, você é capaz, independente do que você quiser fazer, você é capaz, você vai conseguir. E minha mãe sempre falou uma coisa pra mim, Nana Do nada, um dia. tá derretendo. e a minha mãe sempre falou pra mim uma coisa que eu, anos depois, fui descobrir que tinha, né, uma passagem na Bíblia que falava sobre isso. Minha mãe falava todos os dias pra mim, que era seja forte e corajosa. Então, e eu falo isso todos os dias pra minha filha, porque nos piores momentos, depois que minha mãe partiu, eu tinha isso comigo, era o seja forte e corajosa. E eu vi como a minha mãe foi. Minha mãe sempre falou tanto pra mim, seja forte e corajosa, e eu não prestava atenção o quanto ela estava sendo forte e corajosa em tudo que ela estava fazendo. E ela quebrou um padrão de agressão e traumas que ela tinha, que eram gigantes, assim, e ela me criou com muito amor, com muito afeto. E eu lembro da minha família falando, você vai deixar essa menina fraca. Ela vai ser fraca. E hoje eu olho e se eu pudesse eu falaria, mãe, não. O seu amor com certeza me fez mais forte. Com certeza. Eu acredito que pra ela, mesmo ela não se achando forte e corajosa, ela precisava te estruturar. E viver num ambiente que você tá acostumada, né? Porque eu acho que viver num ambiente de agressão, né, deve ser muito difícil e muito desafiador. Porque ela não recebeu amor, ela não recebeu carinho. Então, ela não sabia dar. Mas ela te amava tanto que ela aprendeu a te dar. Então, para ela estava sendo forte e corajosa mesmo sem saber. Então, é muito importante. E eu acredito que hoje, você olhando tudo isso, você materna diferente. Sim. Né? Você tem um olhar diferente para a maternidade. E isso é muito importante. Agora o meu não. Eu que tive que quebrar o ciclo mesmo. Tudo que a minha mãe foi com a gente, eu não repassei isso para os meus filhos. Eles se separaram, eu tinha 13 anos, que já tive que aprender a ser adulta e dar conta de tudo. E hoje, para os meus filhos, eu tento ser completamente diferente de tudo aquilo que eu não recebi. Trabalhar somente depois dos 18 anos, que a prioridade é o estudo, que eu não pude ter, que eu só fui fazer depois de adulta. O amor, o carinho, a atenção, tudo aquilo que eu não recebi, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu passo para os meus filhos. Eu tento ser a mais compreensiva. Meus pais nunca foram na escola para saber como que estava acontecendo na escola comigo. Eu levo e busco as crianças na escola. Tanto que eu vou contar uma coisa muito pessoal. Mês passado, a gente estava tendo um churrasco em casa. A minha mãe começou a chorar, pedindo perdão por ela nunca ter dado amor, carinho e atenção, tanto para mim quanto para minha irmã. Eu acho que, na realidade, naquele momento, ela estava fazendo a libertação dela não ter conseguido ser uma mãe presente pra gente. E eu não consigo demonstrar muito afeto com ela, com as minhas crianças, sim. Eu só virei e falei, tá tudo bem. Eu só não irei passar aquilo pras crianças. Porque os meus filhos, aqui eu cortei o ciclo. Na minha casa não tem palavrão, na minha casa não falta alimentação e principalmente não falta, que é o essencial, que é o amor, o carinho e a atenção. Daí ela já entendeu o quanto que ela não poderia ter passado tudo que ela passou na infância, ter passado pra gente. E como na minha família só eu que tenho filho, que a minha irmã não tem, meu irmão também não, Olha só. ali ela entendeu que eu cortei. O perdão, eu perdoei de coração a minha mãe, sabe? Só que fica ainda aquelas mágoas, aquelas coisas, aquela violência. Porque era só eu que apanhava. A minha irmã não apanhava. Meu irmão não apanhava. Daí eu resolvi cortar literalmente o ciclo da minha infância pra mim hoje ser
uma mãe completamente diferente da mãe que eu tive. E eu falo sempre pro meu filho que tá em São Paulo, quanto pro meu adolescente, quando eu for ser avó, eu vou tentar ser a melhor avó do mundo. Porque quando eu tive eles também, minha mãe nunca foi na maternidade conhecer eles. E quando eu tive o Gabriel, que é meu primeiro filho, eu vim na casa dela pra trazer meu filho. Ela falou assim: ah, tô indo pra Imapa agora. Não vou conhecer ninguém. E era um momento meu filho pra ela. E ela não quis conhecer. E o Diogo nasceu em casa, só que também não teve atenção. E o Miguel era trigêmeos. Eu sofri uma violência doméstica, eu perdi 2. E eles não tiveram ali comigo. Quando eu cheguei da maternidade, que a minha bolsa, na verdade, minha bolsa estourou, eu fui pra maternidade sozinha, dirigindo. E eu voltei com uma amiga, porque uma amiga foi me buscar na maternidade. Meus pontos abriram várias vezes. E eu só queria... Eu tinha uma mãe viva, só que eu não tinha uma mãe presente. E até hoje, esse papel de mãe de acolhimento, eu não sei o que é. E isso me dói. E ela sabe. E Ju, e como que é pra você quebrar esse padrão? Pra mim, foi porque eu não podia passar pra eles. Eu sabia a dor que era não ter um pai e uma mãe. Eu sabia a dor que era todo mundo na escola, ter alguém ali em festas. E eu olhava, eu não via meus pais. Reunião da escola, todo mundo com os pais. Eu não tinha meus pais. Por isso que eu sempre falo nas escolas, gente, eu tô o tempo todo aqui porque eu quero que eles vejam que eu estou presente na vida deles, independente se é uma apresentação pequena, uma apresentação grande. Eu quero que eles saibam que eu estou segurando a mão deles, independente de qualquer coisa, porque eu era a única criança na escola que nunca teve isso. E eu sei quanto que é difícil. E independente de mim, eles nunca vão passar. A sua dor é o que te fortaleceu pra quebrar esse ciclo. Foi quando eu entendi que eles não tinham que passar o que eu passei. E não é fácil. Porque Não. você ama eles mais que tudo, mas você sabia o que você não queria, mas você sentiu dificuldade em certas situações, em como vou demonstrar, como vou ser diferente. Foi difícil. A partir da primeira gestação, que daí eu tentei até ir embora para São Paulo, só que depois acabei voltando, eu entendi que eles não têm que sentir a dor. Porque o que eu passei, eles não tinham que passar também. Então ali foi onde que eu pedi tanto para a espiritualidade quanto para Deus me fortalecer como mãe, como mulher, e ali cortar. E tanto que são 3 meninos fortes. Meu primeiro já tá em São Paulo, bateu asas, tá na faculdade, coisa que eu nunca imaginei. O Diogo, ele auxilia na escola onde que ele tá, que o menino é um gênio. Então, tipo, e o pequenininho é meu tudinho. Então, eu sempre passo para eles que a escola é a base deles e eu sempre vou estar ali com eles. Nossa, que lindo, Ju. Muito lindo. E aproveitando, o seu menor, né, ele é autista. Como que foi para você diagnosticar? Como foi para você receber, né, esse diagnóstico? Que é uma surpresa, né? Chega de repente. Como que foi essa situação? Assim? Eu tinha amigas já que tinha filho autista, mas eu não sabia o que era autismo. Na realidade, a gente só entende quando é dentro de casa, aquele formado, tu não fala, quando bate na bunda que a gente entende realmente o que é. Foi a creche que deu o primeiro olhar para ele. Daí eu levei na pediatra, Camila Alba, e ela já mandou direto para o neuro pra gente acompanhar. E quando veio o diagnóstico, eu fiquei sem saber. Eu vivi literalmente o luto.
Foi um luto pra você. Só que daí eu fui passar, grudei nos profissionais que cuidam dele até hoje e eu fui estudar tudo sobre o autismo, tudo. Tanto que hoje eu falo que eu auxilio tanto o Miguel que as pessoas falam assim, mas ele parece que é autista, porque eu tento aprender de tudo sobre isso. Eu auxilio ele. Ele falou com 3 anos e 2 meses. Tudo que uma mãe quer é ouvir a voz do seu filho. E eu só consegui ouvir com 3 anos e 2 meses, que ele poderia não ser verbal. E quando eu ouvi pra mãe, eu gravei. Eu falei, gente, era 5 e pouco da manhã, eu gravei. Falei assim, ele tá falando mamãe. Daí eu já liguei pro neuro dele, já conversei com todo mundo. Falei, gente, agora eu tô ouvindo a voz do meu filho. E eu sempre vou ser grata à fono dele, que é aniversário dela hoje, a tia Vi, que eu acho que se não fosse essa profissional tão maravilhosa, eu não estaria ouvindo a voz do Miguel hoje. E Ju, e mesmo com tanta dor, tanta luta, você criou uma comunidade onde você auxilia mais de 100 mulheres que estão recebendo o diagnóstico, que estão passando pelo processo. Agora você compartilhou com a gente que está vindo os pais. Como que foi para você tomar essa atitude de ter essa iniciativa? Quando você descobriu, né, o autismo do Miguel, você sentiu falta disso? Desse apoio, de ter com quem conversar? Porque é diferente você conversar com outras mães que não têm filhos, né, com autismo, né? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu descobri o autismo do Miguel, uma colega minha chegou até me colocar num grupo. Só que como eu fui procurar não só a ajuda dos profissionais, como eu fui procurar o resto do pessoal que tinha que entender, né, o acolhimento das mães, que era a Secretaria da Saúde, os pessoal maior. Eu fui removida do grupo porque não poderia mexer com essa outra parte. Eu falei assim, gente, mas são eles que vão cuidar do meu filho. Eu quero saber se vai demorar, como que vai ser. Daí a pessoa falou assim, porque você só vai cuidar do seu filho. Eu falei assim, não, gente, não é só do meu filho que eu quero. Eu quero cuidar de todo mundo, passar o conhecimento que eu tenho. Nisso, metade das mães que estavam no outro começaram a pedir para vir no meu grupo. Ali a gente começou a se fortalecer. A gente tem cuidando de quem cuida uma vez por mês também, que a gente se reúne no CPAE. E hoje em dia, os pais estão vindo para o nosso grupo. Eles estão vendo a importância de não só deixar uma criança autista para a mãe, mas eles também têm que entender essa maternidade que é tão desafiador. E o que tem dia que eu respiro fundo, porque é tão doloroso ser mãe atípica, que muitas mães estão com uma depressão tão forte. Eu vou atrás, eu consigo psicólogo, não só para a mãe, mas também para os irmãos. Eu tento reunião, a gente conseguiu um alívio, que foi o primeiro parque aquático somente para família típica, que nunca teve na cidade. Foi uma iniciativa minha com outras 2 administradoras, sabe? Para aquele momento, a mãe ter só o vínculo com a criança e ela conseguir também ter um momento de diversão também, de acolhimento. E é o que eu sempre falo para as mães. Elas têm que ser fortes não só por elas, mas por eles também. Mas sempre tirar pelo menos 10 minutos do dia para elas cuidarem delas. Porque por mais que é difícil a maternidade atípica, a mulher ela tem que voltar a ser a mulher. E você acha, Ju, que existe ainda muito preconceito na sociedade? A gente só é lembrado em abril. Me dá só dia 2 de abril. Meu filho nasceu dia 1º de abril. E só. O resto do ano é luta. A gente tem que usar tribuna, a gente tem que se reunir, a gente tem que tentar mostrar a força, tirar, na realidade, força até da onde que a gente não tem, pra gente conseguir as coisas dos nossos filhos. Porque, na realidade, a gente só é lembrada só em abril, o resto do ano a gente é jogada. Se uma criança tem uma crise, o pessoal olha, fala é birra, é manha.
só que não é uma crise sensorial. Eu chego na Rua Acre para poder passar o meu filho. Hoje em dia todo mundo já sabe que ele tem que chegar e entrar, porque ele não consegue conviver no meio de outras pessoas diferentes. E ele tem crises muito fortes. E as pessoas nos olham como a gente não tivesse dando educação, mas ninguém imagina que um barulhinho de uma abelhinha passando do lado, para eles é um barulho muito forte. E não é que eles não conseguem ouvir, mas tudo para eles é mais intenso e mais desafiador. Que lindo, Ju, porque diante de toda a sua dificuldade como mulher, como mãe, né, tendo o Miguel para cuidar e você ainda sair da sua bolha, porque você poderia muito bem se fechar, né, todo o seu conhecimento, você compartilhar, seria mais fácil para você, né? Porque a partir do momento que a gente se posiciona e começa a olhar ao nosso redor, a gente entende que o problema da Andréia também é meu problema. Sim. Né? Porque isso é viver em comunhão, né? Jesus veio para a Terra e viveu em comunhão com os irmãos. Ele sentiu a dor de cada um de nós. E a partir do momento que você abriu isso, é muito lindo, porque você olha a necessidade de todo mundo, você passa por momentos desafiadores, acredito eu, que tem dia que seja difícil levantar da cama, mas mesmo assim você tá lá, tá apoiando outras mulheres, e às vezes a gente vive tanto na nossa bolha, achando que os nossos problemas são grandes, são gigantes, e a gente não olha pro lado, né? Sim, às vezes elas me ligam, Ju, eu preciso ir em tal lugar, porque eu sei que se eu for lá conversar pessoalmente, eles não vão me olhar, eles não vão conseguir fazer o que eu preciso. Tanto que teve um dia que uma mãe precisava ir numa secretaria da educação para ela conseguir passe pro filho. E nesse dia eu tava acabada. Eu não tinha conseguido dormir, mas era alguma coisa interna que eu não sei o que aconteceu. Na hora que ela me ligou, eu falei assim, em 10 minutos eu tô aí. Só troquei de roupa, taquei o rímel, fiz um coque, tomei uma xícara de café e desci. A gente resolveu coisas de 10 minutos. Foi muito rápido. Ela me agradeceu, eu vim pra casa e falei assim, não, eu não sei o que era, mas agora já ficou pra trás também. Eu catei, já desci, terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, às vezes, elas me dão mais força do que elas imaginam. E a fala é isso, né? A gente se reunir, ouvir, porque hoje as pessoas elas não têm tempo uma para outra, a gente não tem conversas profundas, né? E às vezes a gente vai num café, a gente se reúne e a pessoa fala, ai, preciso conversar com você, e aí a pessoa acha que você tá entregando alguma coisa e na verdade é o contrário, a pessoa tá te levantando, te posicionando, te dando uma força, e isso é muito importante, Ju, o seu trabalho é lindo, continue, e depois a gente vai conversar, o que eu puder te ajudar, estou totalmente à disposição. Maria, compartilha um pouco pra gente como que é ter 2 filhos assim, saindo de casa, indo pra faculdade, né? A Anne, ela foi fazer faculdade, não voltou mais. Como que foi assim? Ela tá em outro estado. Como que foi pra você se ver passando quase a mesma coisa que a sua mãe passou? Assim, de Na não. verdade, quando a Anne passou no vestibular, era tudo o que ela queria, era um sonho dela. E aquilo eu alimentei dentro de mim. Falei assim, bom, se é um sonho dela e se Deus colocou isso na vida dela, porque era pra ser. Até a Ana falou assim pra mim um dia, eu achei que você ia sofrer mais quando a Anne fosse embora. Eu sofri no começo, assim, mas era um sofrimento, assim, bem, assim, leve. E, assim, quando eu lembrava dela, eu falava, não, ela tem que realizar o sonho dela, tudo que ela queria, né? Deixa ela lá. Mas, e o que me confortava mais é que o Dão ainda morava comigo, né? Então, tinha o meu outro filho, que é mais novo, e era nele que eu me apegava. Enquanto ele estava comigo, era ele. Agora, quando ele foi embora, que ela também já estava em outra cidade, né, aqui no Paraná, daí eu sofri bastante. Foi bastante sofrimento, assim, eu chorava. E eu falava pro João, assim, eu sinto saudade dos meus filhos todos os dias. Eu queria Sofrendo, né? queria estar perto, queria ver. É meio sofrido, assim, mas hoje, assim, como o Dão mora mais próximo, ele vem com frequência, daí eu fico mais tranquila.
Já a Anne mora mais afastada, né? Mais longe, é difícil ela vir. Mas eu sei que ela tá bem, tá trabalhando, tá feliz, isso me conforta. Agora, que é difícil, é. E, assim, ficar sem meus filhos, assim, não é muito bom, não. Não, é uma renúncia, né? Porque você renuncia o seu cuidado, o seu amor para que eles possam viver os sonhos deles. É muito difícil E lidar com eu essa imagino, assim, também a minha mãe, né? Eu digo, É. agora eu fico me ponho no lugar dela. Eu digo, o quanto a minha mãe sofreu quando eu vim embora, né? Que eu casei e vim embora. Então, foi muito sofrimento para ela. Até hoje ela sofre, né? Mas aí, Porque a sua mãe, além de tudo, né? A gente tá aqui no estado de São Paulo, a sua mãe é do Ceará, né? E sua mãe não viaja de ônibus, não viaja né, de avião. Então, o sofrimento dela deve ter sido assim 1000 vezes, porque você ainda tem. Você vai visitar a Anne no Paraná, o João Vinícius, tudo, mas a sua mãe, ela é uma pessoa de idade que não faz esse movimento, né, de vir até aqui. a minha mãe é mais difícil de vê-la, porque a cada 3, 4 anos que eu vou lá, né? Então, ela meio que acostuma, entre aspas, porque sempre que eu ligo chamada de vida, ela fala, quando é que você vem? Eu quero te ver, sabe? Fica batendo assim, sabe? Aquilo aperta meu coração, eu me faço assim de forte. Faço de forte, falo que logo eu tô indo, que ela tem que ficar bem, pra não causar mais sofrimento, que agora ela tá bem de idade, né? Então, E assim, você já se imaginou na situação ao contrário, assim, tipo assim, ficar 3 anos sem ver um dos seus filhos, assim? Deus me livre. Não. Não. Não, porque às vezes o meu irmão fala assim, eu queria que vocês viessem embora pra cá. Eu falo, não, porque eu quero ficar onde meus filhos estejam. Não juntos, mas próximos. E se eu for pra aí, vai ser uma distância muito grande e eu vou passar tudo que a minha mãe tá passando por mim e eu não quero isso. É isso. Que situação, né? Que agora você consegue sentir O que ela- o que a sua mãe tá sentindo. Que ela sente até hoje, né? Mas com uma diferença, eu ainda tenho a chance de ver eles, né? E ela não. A cada E como- 3, 4 anos. Então, e como isso você também tá quebrando uma repetição de... Ciclos. Obrigada. E com isso você também tá quebrando um ciclo, né? Porque se você não se permitisse a viajar, a ir até os seus filhos, você estaria no mesmo lugar que a sua mãe. O sofrimento era maior, né? Porque não via, não tinha como visitá-los, né? E eu vou, pelos meus filhos, qualquer lugar que eles estejam, eu vou. Também. Onde eles estiverem. Gente, eu queria saber de vocês, assim, tem alguma coisa que vocês perderam como mulher depois que se tornaram mãe? E também uma coisa assim que antes de ser mãe vocês tinham isso e vocês sempre resgata isso. Uma força, uma determinação. O que cada uma de vocês assim poderia me falar? Eu penso que ser mãe é transformar dor em força. O tempo todo a gente está transformando dor em força, né? Mas isso é real, né? A mulher, ela perde a identidade no processo do puerpério após ser mãe. E por que é tão importante que a gente busque novamente essa identidade? E demora um processo de 2 anos, 3 anos, depende da mulher. Por exemplo, eu não lembrava mais que música que eu gostava de ouvir. Agora que eu parei de ouvir Galinha Pintadinha. Opa, que música que eu gosto mesmo? Por que é importante? Pra gente não se sentir tão sozinho na questão do ninho vazio, quando os filhos vão embora, né? Porque uma hora a gente vai ficar Sozinhos. com a gente mesma novamente. E aí eu preciso saber quem eu sou, preciso saber do que eu gosto, né? Então a gente tem que estar sempre alimentando a mulher que nós somos, porque senão nós vamos ficar sozinhos mesmo. Sozinhos. Então é uma busca constante, porque a gente prioriza a mãe. Assim, é natural, né? É instintivo, porque o ser humano ele é criado para cuidar do outro ser humano, então esse cuidado, principalmente da mulher, ele existe, mesmo que a gente fuja disso, ele existe, mas é essencial que nós cuidamos da mulher também, para ser menos sofrido nessa questão da despedida, porque ser mãe também é uma eterna despedida, né? A gente está despedindo o tempo inteiro, despede para ir trabalhar, despede para ir ali, despede para depois vai crescendo e as despedidas vão aumentando.
e para sempre a gente tá despedindo, mas é para isso que a gente é mãe, né? Que é para educar esse ser humano, para ser um outro ser humano de sucesso. Então é isso que eu digo para outras mães, para que elas alimentem e cuidem da sua mulher e sempre que possível cuidem das outras mulheres que estão por perto. Muito lindo. Com certeza. Quem mais? Depois que a gente vira mãe, a gente percebe que a gente perde um pouco da nossa essência de mulher. A gente perde um pouco do cuidado que a gente tinha antes. Eu, enquanto adolescente, eu amava sentar na minha penteadeira e me maquiar. E daí, depois de mãe, eu percebi que faziam 2 anos que eu não tinha mais esse momento. E eu percebi isso parando pra mexer nas minhas maquiagens. Eu falei, meu Deus, quanto tempo faz que eu não passo um blush no meu rosto? E eu olhei no espelho e falei, calma aí, eu só tenho 24 anos. Como que eu não tô tendo cuidado de cortar meu cabelo, de fazer minha unha? E eram detalhes tão pequenos, mas que às vezes a Cecília tava lá e eu falava, caramba, eu vou passar tempo sentada na penteadeira pra arrumar meu cabelo, pra fazer minha unha. E às vezes até pra comer alguma coisa. Eu queria ir em algum restaurante, mas eu falava, lá eu não vou porque ela não tem playground. Então eu não vou lá comer porque ela vai fazer o quê se lá não tem playground? E daí voltar a fazer as coisas por mim foi, por exemplo, a primeira vez que eu saí pra dirigir sozinha. E eu entrei no carro e falei, gente, eu tô livre. E era uma sensação de liberdade mesmo, de perceber que eu ainda tava lá. Que Você ainda existe. eu ainda existia. E que talvez eu precisasse fazer coisas por mim sozinha, porque a Cecília tem o pai dela e de vez em quando, 2 vezes por mês, ela vai ver ele, ela passa um dia com ele. E daí, no momento em que ela ia pra casa do pai dele, eu falava, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu gosto de assistir? E daí, às vezes, eu falava com as minhas amigas, falava, amiga, e daí? O que você faz? Minha amiga, como assim? É uma vida normal. Eu falava, não, gente, eu não sei viver. E até hoje, sempre que ela vai pra casa do pai dela, eu entro, fecho a porta do quarto dela e falo, agora é a Maria Júlia com a Maria Júlia. E daí eu vou, coloco uma música, faço uma hidratação no meu cabelo, e esse é um momento que a gente se resgata mesmo. A gente fala, oi, eu ainda tô aqui. Eu ainda sou uma mulher, entendeu? E a gente precisa se cuidar. Se cuidar, se priorizar, comer o que a gente gosta de comer, sentir um perfume gostoso, passar um creme no rosto, para que a gente se levante e sejamos melhores mães para as crianças. Porque quando a gente se cuida, a gente olha até para o nosso filho com mais cuidado. A gente consegue entregar mais quando a gente tá feliz com a gente, entendeu? Então eu acho que da maternidade a gente se desconecta e depois a gente se reconecta com a gente de uma forma muito mais bonita. Quando a gente enxerga o lado bom da maternidade, do amor mesmo que a gente recebe e dá, né? É. Eu acredito que eu tô nesse processo ainda, do que eu gosto de fazer. Às vezes eu me pego assim, alguém me pergunta em rede social, o que você gosta de fazer? Eu fico pensando, eu até às vezes falo uma mentira, porque eu não sei, realmente. Eu cuidei da Camila, a partir do momento que ela nasceu, 4 meses de idade, eu sempre trabalhei. E quando ela se tornou adulta, eu cuidei do meu pai, eu fui mãe do meu pai também. Durante 8 anos com Alzheimer. Então eu parei tudo, a minha vida. Tive o apoio da minha família, dos meus irmãos, sim. Só que eu era o pilar da casa, era tudo eu. Então eu parei com a minha vida, praticamente. E hoje, vai fazer 7 anos que meu pai faleceu, e ainda não consegui descobrir o que eu gosto de fazer. Se encontrar, né? Me encontrar ainda. Então, quando a Camila saiu de casa, eu até não senti esse ninho vazio que você disse, porque a minha preocupação era meu pai. Você entendeu? Ele me chamava de mãe. Então, era tudo eu. Então, o remédio, fralda, tinha apoio dos meus irmãos, ajudava a cuidar e tal. Só que o principal era eu. Então, eu continuo ainda nesse processo. O que eu gosto de fazer. É complicado, mas a gente vai levando, né? Chega lá. Chega lá. Uma hora chega lá. Você tirou uma maternidade e transferiu para outra. Então, muitos anos maternando, né? Muitos anos dependendo, alguém dependendo de tipo você. assim, como que eu posso falar? Eu, como mulher, eu nunca tive alguém que cuidasse de mim. Então, eu já ouvi muita gente falar assim, mas vai ser difícil você ter um relacionamento, porque você aprendeu isso, então vai ser difícil você deixar alguém cuidar de você, entendeu? Porque eu sempre fui o pilar da casa, sempre cuidei da Camila, depois cuidei do meu pai, e hoje eu me cuido sozinha, né?
Eu trabalho, eu tenho minhas coisas, tudo que eu tenho foi esforço meu, não foi esforço de ninguém. Então, talvez isso também fique mais difícil, né, de encontrar alguém que para cuidar de você, né? Mas a gente vai aprendendo todos os dias, né? Em constância evolução, né, diariamente. E tem processos que são um pouco mais rápido, outros nem tanto, mas é evoluindo cada dia. Sim, com certeza. Para mim foi mais desafiador porque na maternidade atípica eu tive que fechar a minha loja. Eu tive que parar de ser empresária, parar de ser mulher, para ser literalmente mãe, estudar como ser mãe de uma criança autista e parar literalmente. Então foram praticamente esses 4 anos só cuidando do Miguel. Até que o neuropsicólogo do CPI falou assim, não, agora já deu a hora de voltar a ser mulher, pegar o carro, sair por aí, tomar uma cerveja, ouvir uma música, se maquiar, colocar uma roupa que você goste. E agora estou literalmente pronta para também voltar a trabalhar, a reabrir a loja. Tanto que ontem foi meu primeiro dia que eu reabri. Ai, Tive força. Teve uma hora que eu falei, nossa, mas se ele tiver uma crise, se acontecer alguma coisa dentro de casa, por mais que a minha loja é em frente de casa, a minha maior preocupação era ali. Só que eu falei, não, se eu ouvir qualquer coisa, abrir a porta, o adolescente tá com ele, eu saí correndo, grito, e na hora que eu entrei trabalhar, ele tava acordado ainda, coisa que ele dorme 7 horas. Ele foi na porta, que é uma porta de vidro, então todo mundo pode olhar dentro de casa, tudo bem. Ele fez assim, deu um beijinho e deu tchau. Ele entendeu que eu precisava trabalhar. Ele estava pronto e você também. E agora eu entendi também que eu estou pronta. E agora eu voltei a tanto ser mulher como ser empreendedora novamente. Só não quero ainda um relacionamento. Uma coisa de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Não vamos pular Mas degraus, só né? entender que eu consegui voltar a ser mulher, me enxergar como mulher e ser empreendedora novamente, abrir uma coisa que eu conquistei há 6 anos atrás, pra mim já Uma grande Uma vitória. é uma realização. grande vitória. Ô, Ju, tem uma coisa pra te falar que eu não queria que passasse, que você fez uma observação. Eu não sei quem meu filho puxou sendo tão inteligente. Então, eu quero te dizer que ele puxou você. Obrigada. Exatamente, Ju. E você sabe que eu ouvi esses dias isso da Bia. A gente estava no casamento na represa, né? E a gente estava observando a Camila de longe. Eu falei, Bia, eu não sei da onde que apareceu essa menina. Ela falou assim, da onde? De você. É que a gente não se enxerga, né? E aí você, nessas horas, você vê que tudo valeu a pena, né? Eu falei assim, só que de uma versão bem melhor, né? Porque é sobre os ciclos. Você tem medo, né? Que vai continuar esse ciclo. E aqui foi uma quebra de ciclos, né? Porque meu sonho sempre foi ter uma família grande. Eu queria 3 filhos, com o marido junto, presente e tal. E isso, graças a Deus, foi quebrado. Hoje a Camila tem um marido maravilhoso, né? Ela tá na carreira dela, cada dia brilhando mais. E a gente se realiza com a realização deles. Sim. Então, isso é muito importante. Então, você vê que vale a pena tudo que você passou, né? Em ver eles da maneira que eles estão se tornando hoje. Sobre isso, a gente não quer que os filhos sofram e Não. vivenciem as mesmas dores Sim. que a gente, né? Só que o sofrimento, ele Faz ele fortalece. crescer. Então, também é um papel importante da mãe, da nossa mãe, né? Nossa, mas eu queria ser diferente da minha mãe. Mas se a minha mãe não tivesse sido aquela mãe, se eu não tivesse tido aquelas vivências, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu perdoo, eu acolho. E essa força veio, né, dos momentos em que eu sofri, superei, fui resiliente. Então, por eu ser uma mãe solo, a família do pai dela me apoiou muito. A avó dela é como se fosse minha segunda mãe, né? Que eu era muito jovem, né? E você se torna a mãe chata. A avó deixa tudo, todo mundo acha que tem direito de se meter um pouquinho. E isso, na hora, você acha normal, mas acaba atrapalhando. Tanto é que eu falo sempre pra Camila, eu vou ser vó, você vai ser a mãe. Você entendeu? Porque eu vou estar ali.
para o que ela precisar, mas ela vai ser a mãe. Mas hoje eu vejo que o que eu queria passar para ela, eu consegui. Ela entendeu. Por mais que tenha toda essa luta toda, eu consegui. E isso é muito importante, porque as pessoas, né? Porque a mãe, né? Sempre não pode, não, agora não, sei o quê. E a avó sempre tudo pode e tal. Acaba estragando, né? Eu falei que eu não vou ser essa avó. Vamos ver, né? Esperamos. E é isso, Assim, gente. espero eu. Não. Você, Lorita. Vó? Não. Falar. Pega o microfone pra você falar. Ela tá correndo do microfone. O verdinho pra cima. Assim. Aê. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí, né? Que concordo com a Nunu que vó é amar, né? Mas tem que deixar a mãe fazer o papel dela, né? Esse problema eu não tive, né? Porque minha mãe mora longe. E a sua sogra também, né? Minha sogra também. Então eu criei meus filhos do meu jeito. Sim. Né? Do meu jeito, da minha forma, tudo que eles sabem foi eu e meu marido que ensinamos para ele. Não teve... Porque aqui é só eu, ele e Deus, né? Nós não temos ninguém da família, vocês, claro, né? E é isso, e família é isso. Pra ser família, tem gente que fala assim, mas não tem meu sangue. Gente, pra ser família não precisa ter sangue. Não. Nós somos a prova disso. Existem pessoas que não têm o sangue da gente, você se identifica, você tem mais afinidade com pessoas que têm o seu sangue. E essa é uma prova viva. Família a gente constrói. Constrói. Né? Muito lindo. Gente, eu queria agradecer cada uma de vocês. Por mim, a gente ficava aqui horas e horas. Mas eu sinto que vocês me encheram muito. E eu tenho certeza que cada pessoa que assistir esse podcast vai ser contagiado e vai se identificar com cada história, cada vivência. Eu sei que aqui a gente falou um pouquinho de cada uma de vocês e eu sei que tem muito mais, mas essa troca foi muito importante, porque eu acho também que hoje a gente estourou uma bolha da importância disso, da mulher ser ouvida e ouvir outras, porque falar cura, né? Cura a gente e cura quem tá ouvindo. Então, que a partir desse podcast, desse café, você amanhã tome café com a sua amiga. Você tome um café com a sua amiga e você seja um apoio para alguém. Que você olhe para a mulher que está do seu lado. Às vezes a gente tem dificuldade no trabalho com outras mulheres, mas a gente não entende o que elas estão vivendo, o que estão passando, por que ela está naquela amargura. Então que a partir desse café a gente possa olhar com um pouquinho mais de carinho, de amor e sem julgamento a outras mulheres. Sim, muito obrigada, com certeza. viu? Foi um prazer imenso ter vocês. Igualmente. E esse foi mais um episódio do Casulo ao Voo. E se você aí se identificou e também quer contar a sua história, me chama, que vai ser um prazer imenso poder compartilhar a sua história. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum episódio. E se você também se identificou com o podcast e quer ser um patrocinador, vou deixar aqui meu contato, me chama, vai ser um prazer imenso ter você também nesse voo, porque esse espaço também é nosso. Te espero no próximo voo.